Olá, bom dia! Está no ar o Estúdio Câmara ao vivo aqui na telinha da TV Câmara Campinas. Hoje é quarta-feira, dia 7 de maio. E a gente vem com um assunto que todo mundo tem algo a dizer: a divisão de tarefas em casa. A verdade é que muita gente sente que está fazendo mais do que deveria e os outros nem se dão conta que estão sobrecarregando o outro. Será que tem gente folgada mesmo? Ou só falta aí um diálogo entre as partes? Qual o limite entre colaborar e se esconder das responsabilidades? É sobre essas questões que nós vamos conversar com a personal organizer, mentora, instrutora e palestrante Adinalva Ruggeri, que já está com a gente aqui no estúdio, ao vivo. E conosco também, claro que não podia faltar, né? Tem psicólogo para falar sobre isso, ele é psicólogo, ele é especialista, né, em comportamento e desenvolvimento humano, o André Luiz, daqui a pouquinho vai falar com a gente também. E você aí de casa, nosso telespectador que já ligou a TV esperando o Estúdio Câmara, esse é o nosso assunto de hoje, né? Como é que funciona a divisão de tarefas aí na sua casa? Já deixa a sua mensagem, nosso WhatsApp está na tela, 19978293776. Você se sente sobrecarregado em casa? Ou acha que cada um faz o que pode? Participa com a gente enquanto você vai mandando a sua mensagem. A nossa produção já está a postos. Nós vamos agora conferir as principais notícias do dia e também a previsão do tempo para esta quarta-feira. Gente, hoje lançamento da campanha Maio Amarelo será no Shopping Parque das Bandeiras, chamando a atenção da população sobre a preservação da vida no trânsito. O movimento Maio Amarelo terá o lançamento da programação deste ano de 2025. Hoje, então, às 10 da manhã, no Shopping Parque das Bandeiras. O evento inclui o lançamento do boletim de vítimas fatais no trânsito do ano passado, 2024. O documento detalha a evolução dos óbitos nos últimos 10 anos, perfil das vítimas, né, o tipo de usuário, faixa etária e sexo, e também os principais fatores de risco que motivaram as mortes no trânsito campineiro. Além disso, diversas ações vão marcar o evento de lançamento, todas com início às 10 da manhã até ao meio-dia. Crianças participam do minicircuito de trânsito, atividade em que aprendem comportamentos seguros de forma lúdica em um tapete que simula uma cidade, até às 14 horas. Serão realizados vários ações em diversos pontos do shopping, com abordagens educativas, com mímicos e também equipe de educação e desenvolvimento da INDEC. Já os motociclistas serão alvo de workshop e pit stop educativo em parceria com a Motomádia e o Detran São Paulo e as concessionárias Via Colinas e rodovias do Tietê até às 4 da tarde. Também será possível colocar a vacinação em dia, porque tem uma ação realizada com a Secretaria da Saúde até às 16 horas, tá certo? Então, hoje, lançamento da campanha Maio Amarelo, muita atenção, a gente precisa sim de atenção no trânsito todos os dias, em todos os momentos. E a gente fala de saúde porque Campinas faz ação especial de vacinação nos shoppings a partir de hoje. A Secretaria de Saúde realiza, então, a partir de hoje, uma ação especial de vacinação em 4 shoppings da cidade. O objetivo, gente, dessa iniciativa é ampliar a cobertura contra a gripe para grupos considerados prioritários, mas também serão ofertadas doses para a proteção contra outras doenças, conforme indicação de cada público. Os shoppings escolhidos foram o Parque das Bandeiras, que vai ser aí junto com o lançamento do Maio Amarelo, né? Também o Unimart, o Campinas Shopping e o Shopping Mix. A programação vai de hoje até o dia 10. A Secretaria de Saúde já aplicou 99,8 mil doses em 4 semanas de estratégia de imunização. Mas a meta é imunizar 90% de cada um dos 3 grupos que fazem parte do calendário nacional de vacinação. No caso das crianças que recebem imunizante pela primeira vez, é importante tomar 2 doses, com intervalo de 30 dias. As indicações de vacina contra outras doenças podem ser conferidas no site vacina.campinas.sp.gov.br. E mais informações de horário das salas de vacina nos centros de saúde, caso você não consiga ir até os shoppings, né, ou não esteja passando por lá, você acessa o site também para você conferir os horários, né, das salas de vacina. É vacina.campinas.sp.gov.br/vacinas/gripe. Não deixe de se vacinar,
nós estamos no outono, o inverno está aí, a gente está percebendo que tem aumentado muito casos de gripe e a gente precisa estar aí em dia com a nossa imunização. Previsão do tempo chegando, e hoje, qual que é a previsão, hein? Aquele veranico, né? Ontem eu falei do veranico, sim, de manhã frio, 16 graus, eu acordei e estava 15 graus, eu falei, poxa vida, e agora já aumentou, estamos aí com 19, 20 graus, e a previsão de hoje, poucas nuvens, muito sol em Campinas, as temperaturas devem variar, de manhãzinha, né, bem de manhãzinha, de madrugada, 15, 16 graus, mas nós poderemos chegar sim aos 30 graus no pico lá, né? Sol a pino, 3 da tarde, 30 graus na metrópole, então não esquece a garrafinha de água, hein? Vamos de veranico por aqui até sexta-feira, gente. Essa é a previsão do tempo, de acordo com o Clima Tempo, de acordo com o CEPAGRE, veranico aqui na nossa metrópole. E agora sim, nós vamos entrar no assunto do dia. Sabe aquele momento em que a louça está acumulada na pia e ninguém sujou tudo aquilo? Mas lá vai você lavar mesmo assim? Ou quando o lixo já está transbordando e misteriosamente todo mundo parece que não percebeu? Pois é. A rotina da casa escancara uma questão antiga, né? Mas ainda muito atual. A divisão de tarefas domésticas. Existe uma fórmula justa? Ou o equilíbrio entre quem faz e quem finge que não viu ainda está muito longe de acontecer? Será que isso é falta de organização, de diálogo? Ou tem gente que simplesmente se aproveita de boa, né, da vontade aí do outro, né? Aproveita mesmo, tá tranquilo. Hoje nós vamos abrir esse debate, gente, com a ajuda de dois convidados que entendem do assunto e podem sim nos ajudar a enxergar soluções ou pelo menos entender melhor por que esse tema ainda rende tanta discussão. Então eu quero apresentar para vocês ela que vai bater papo com a gente, vai ficar conosco aqui, vai responder a sua pergunta, hein? E olha que eu admiro essa profissão e essa mulher também. Seja bem-vinda, Adinalva Ruggieri, personal organizer, mentora, instrutora e palestrante. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Maravilhosa, vai contar tudo pra gente hoje. Como é que a gente deve fazer para se organizar em casa na divisão de tarefas, né? Vamos conversar muito sobre isso, viu? É muito importante para o relacionamento, muito importante para a vida. Temos assunto. Uau, maravilha! E claro que isso mexe com o nosso psicológico, né? Quem nunca se estressou? Quem nunca chegou cansado em casa, se deparou com uma bagunça e a outra pessoa lá deitada, tranquilo no sofá? Para esse problema, né, essa situação, nós precisamos de entender o que se passa, no psicológico das pessoas, né, qual é o comportamento, o desenvolvimento, e é por isso que nós estamos recebendo aqui o nosso psicólogo, especialista em desenvolvimento, também comportamento humano, André Luiz. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Dinalva. Bom dia a todos os telespectadores. É um grande prazer estar aqui hoje, né, e poder falar desse assunto tão importante e polêmico, porque ambas as classes, né, a parte do casal, muitas vezes dentro do âmbito familiar, se torna cada vez mais a exigência de uma equiparação mais justa, né, e temos essa oportunidade para discursar sobre, é um grande prazer estar aqui e poder contribuir. Satisfação é toda nossa. E você que está em casa, e aí, né? Tá curioso para saber o que que vai ser abordado? Qual que vai ser a abordagem, né? Será que a gente fala só de casal? Será que o filho tem também aquela questão de dividir, né, as tarefas em casa? E essa divisão, ela, a gente pode falar que é uma ajuda, né? Você ajuda em casa? Qual é o correto dizer sobre? Eu ajudo, mas eu moro junto, eu moro na mesma casa. Será que eu tenho que ajudar mesmo, né? O outro precisa da minha ajuda? A gente vai descobrir. É curioso, né, como a casa, que deveria ser um lugar de descanso e aconchego, muitas vezes vira palco de tensão por conta das tarefas do dia a dia. Agora, então, eu já vou direto com a Adinalva, ela que entra na casa das pessoas para ajudar a organizar, e eu imagino que ela deve encontrar muita tensão escondida entre os armários, né? Adinalva, o que mais você percebe como a maioria dos vilões na hora da divisão das tarefas domésticas? Olha, o que eu mais percebo é que as pessoas realmente elas tendem a fugir da obrigação, porque como você falou, não é uma ajuda. Nós compartilhamos de uma residência e nós somos os responsáveis pelo nosso bem-estar.
Por exemplo, Uhum. eu e meu marido, nós não temos filhos, moramos nós 2. Aí eu falo para ele: ninguém ajuda ninguém. Nós que moramos aqui, nós somos os responsáveis por nosso bem-estar. Então ele cozinha, porque meu marido é gourmet inclusive, Uau, aham. tem essa parte boa, né, que é por isso que ele foi promovido a marido, Adorei. Boa. porque eu não cozinho de jeito nenhum. Aham. Então a gente fez aquela divisão, ele cozinha, eu lavo a louça. Na hora que a gente de vez em quando a gente chama uma diarista, mas quando pegamos nós 2, eu falo assim: "Então não é aquela coisa assim, a mulher", porque isso é muito comum. A Uhum. mulher limpando tudo, levantando tudo, colocando tudo em ordem e o marido deitado no sofá, só levantando o pezinho assim, né, pra ela passar a vassoura. É assim mesmo. E isso estressa, porque a pessoa fica ali, porque todos têm, né, ainda mais hoje em dia que a mulher também trabalha. Então a Uhum. hora que chega em casa tem a outra jornada, então não é justo essa jornada ser só da mulher. Então tem que ter essa participação. Então nós 2, quando a gente fala assim: "Olha, não estamos com a diarista, mas a gente precisa parar e limpar essa casa", aí ele já pega uma parte da casa, eu pego outra parte, ele põe roupa na máquina, eu ponho no varal, ele cozinha, eu lavo a louça, e aí dali a pouco nós 2 estamos tranquilos, conversando, vamos sair para almoçar, Uhum. entendeu? E a casa limpa, então Sim. não é obrigação de ninguém, é a cooperação de todos. Maravilha. E como que é para você chegar na casa das pessoas e fazer a organização? Qual que é a sua visão, a sua avaliação do antes e o depois, quando se refere à saúde da casa? A saúde que eu digo é em todos os âmbitos, tá? Perfeito, uma excelente pergunta, que eu gosto muito desse assunto de falar da saúde da Uhum. casa. Então toda vez que eu vou fazer uma organização, eu preciso fazer uma visita de avaliação, porque eu preciso ver o Ah, volume e espaço, uau. e entender a demanda daquela casa também. Uhum. Como que é, quantas pessoas moram, se todas as pessoas da casa estão, voltadas para esse momento da organização. E uma pergunta que eu sempre faço para a dona da casa, geralmente é a dona da casa que me recebe, Uhum. às vezes o casal, às vezes a dona da casa, a pergunta que eu sempre falo: "Se você tivesse que definir a sua casa com uma música, qual seria o ritmo dessa Uau! música?" Nossa! Pensa aí, você que tá aí assistindo a gente. A pergunta da Edinalva: qual o ritmo da música define a sua casa? Pode continuar. Tem gente que fala: "Nossa, eu nunca pensei nisso", aí tem gente que fala de cara: "Nossa, rock pesado". Você tá brincando. Aí eu falo: "Se esse o que que é o rock pesado? É pancadão, é agito, que no momento é uma delícia a hora que você entra, que sai com aquela adrenalina, mas no dia a dia, no dia a Uhum. dia, pensa bem, um rock pesado". Então quando você consegue parar e definir e olhar para sua casa e falar: "Meu Deus, a minha casa tá parecendo um rock pesado, imagina como é que tá aqui dentro". Então quando você fala de saúde da casa, é muito importante, porque a nossa casa é o nosso templo. A nossa casa é onde a gente refaz a energia. A nossa casa é onde a gente convive com quem a gente ama. Então, nós precisamos parar e olhar para a nossa casa pensando na saúde dela. Eu estando dentro dessa casa, como é que está a saúde? Como é que isso está refletindo em mim? Aí Uhum. quando eu finalizo tem gente que chora. Ah, eu Tem gente que imagino. chora na hora que eu Uhum. falo sobre isso, que a pessoa começa, o que que acontece nesse momento? A pessoa começa a entrar em contato com o ambiente onde ela vive. O que Uhum. que aquele ambiente está provocando nela? Aí quando eu finalizo, eu começo a andar pela casa com a pessoa novamente, aí eu pergunto pra ela, falo assim: "Hoje qual que é o ritmo da sua casa?". "Música clássica, um bolero, uma bossa nova". E olha isso tudo, tá, que a pessoa fala assim: "Eu nunca tinha vivido na minha casa com esse olhar que você me Maravilha. fez enxergar agora". Maravilhosa. 8h19. Agora, depois dessa fala, né, dessa maravilhosa aqui, personal organizer, né, gente, eu fico pensando, é dom, pode nasce com isso, é uma coisa impressionante. Agora nós vamos, saber da parte psicológica, né, porque pela fala dela, André, você percebeu que ela disse da saúde da casa, do ritmo da música, e também, ela citou a questão, do que a pessoa, traz, né, e depois como a pessoa fica depois da casa organizada. Vamos para o lado psicológico agora. Claro. O que a gente vive, como a pessoa está nesse momento, também reflete dentro de casa.
Com né? certeza. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que a gente pode analisar a questão da saúde da nossa casa em conexão com o nosso psicológico. Perfeito, Rúbia. Pensarmos na organização da casa é entendermos que não é apenas uma casa que nós estamos falando, né. Existe aqueles fatores que são o ambiente, que é externo, Uhum, existe a nossa principal casa, que é a nossa mente, né, é a nossa percepção das coisas. Então, quando o ambiente ele traz um aspecto, eh, extremamente ali bagunçado, desorganizado, isso ela pode ter uma causa bivalente em relação ao quê? À desorganização mental. O nosso processo de percepção e de entrega. Então acaba uma coisa refletindo na outra, uhum. né. Eu vi como um aspecto importante que você trouxe sobre o ponto de nós ajudarmos em casa, né, as pessoas Sim, ajudarem em casa. E a cultura, né, a sociedade ela traz isso de uma forma tão interessante ao longo do tempo, por quê? Porque às vezes eu faço como uma forma de provocação, né, nos ambientes que eu estou conversando, muitas das vezes com as figuras masculinas, principalmente, que ela fala sobre o quê? Né? Quando eu converso assim sobre arrumar a casa, sobre estar fazendo os afazeres, eu acabo começando brincando assim, falando assim, ó, eu não ajudo em casa. E isso já deu pano para manga. sério. Porque, né, eu já estive perto de casais e tal, e às vezes, né, as esposas, as amigas falam assim: "Mas como que não, André? Como que você não ajuda em casa?" Eu falei: "Eu não ajudo em casa". Por que eu não ajudo? Porque ajudar é quando você tem uma responsabilidade e eu me adentro da sua responsabilidade e contribuo com ela. Mas quando falamos das obrigações de casa, não é sobre ajuda, é sobre, né, é sobre cumprimento das responsabilidades. E quando você faz o cumprimento das suas responsabilidades, você tem sobre você uma gama de oportunidades. A conexão entre a casa, o ambiente externo, ele reflete aquilo que está interno, né? E a recíproca acaba sendo verdadeira. Então, o movimento que você tem para o momento da organização, de você colocar em prática, né, a sua produtividade, você colocar em prática no seu dia a dia, é colocar a sua energia naquilo que tem ao seu momento. Nos bastidores, conversando com a Dinalva, né, nós comentamos ali um pouco sobre a importância do momento. De você estar parada lá, como ela falou, a música, né? É usar o repertório da música, usar o momento ali presente para você utilizar desse espaço como que é um benefício não só ambiental, mas um benefício pessoal. Você Uhum. ter um momento de conexão com o cônjuge, né? Eu trabalho hoje especificamente muito com mães de adolescentes, né, que têm TDAH. Então, o que que acontece? Dentro dessa performance, um dos grandes problemas que existe é a corresponsabilidade das tarefas. E há uma decisão, eu acho que falarmos do desconforto, Sim. né, é uma decisão pessoal que ela acaba trazendo o quê? Ela traz muitos prejuízos futuros quando eu não administro isso de uma forma consciente. Então, se eu coloco como uma obrigação dentro de casa, quem gosta de fazer Quem aquilo que é gosta? obrigado? Agora, quando eu percebo que o momento presente, as tarefas, porque se nós temos uma louça para lavar, é porque nós comemos, nós tivemos ali o nosso almoço, nós tivemos a nossa janta. E por que não fazer isso de uma maneira produtiva? Colocando uma boa música, tendo uma boa conversa e percebendo aquele momento. Né? Para quê? Para se reconectar no ambiente familiar. Eu acredito que tudo isso contribua, né, para você ter essa bossa nova, né, ter uma música mais vibrante, tranquila, para que a gente possa aproveitar melhor em casa. Muito Exatamente. bom, né, nosso psicólogo falando sobre a divisão de tarefas em casa. Agora eu pergunto para você, André, por que é tão difícil, né, dividir as tarefas de forma equilibrada? O que que acontece no cérebro, né? O que que acontece na questão, assim, psicológica? Você acredita que tem ainda aquela questão cultural, assim, de que a mulher, ela tá para trabalhar em casa e o homem é provedor, então isso é algo que vem lá de trás, né. Por mais que a gente venha trabalhando, estudando e buscando e repassando informações para as pessoas entenderem que não é assim, que somos seres humanos, né, que a gente é igual e que cada um tem sim o seu mérito, mas a gente precisa colaborar, né, e servir juntos. Você acredita que tem essa questão ainda cultural nos afazeres de casa? Você acha que isso está enraizado no psicológico do ser humano, tanto do homem quanto da mulher. Porque Perfeito. tem um detalhe aqui que eu quero, salientar, é o seguinte,
Se você tá lá, o serviço de casa é para ser dividido. O homem, ele é diferente da mulher. A mulher, ela pensa várias coisas e faz várias coisas ao mesmo tempo. O homem já é meio diferentinho, depois você explica, né. Aí, você fala: "Bom, então você vai juntar o lixo que eu vou passar a vassoura na calçada". Beleza, combinado. Aí você vai lá, passa a vassoura na calçada, você lava a louça, você faz a janta. Ele não juntou o lixo ainda. Aí você vai lá e junta o lixo. Deixa lá que ele vai juntar. Porque se você vai e junta o lixo, o que que vai acontecer? "Ah, ela juntou mesmo, eu não preciso fazer". Me ajuda com isso, André, por favor. Me explica, assim, Perfeito. de uma forma psicológica, de uma forma mais, assim, lúdica, não sei, para que as pessoas possam entender. Bom, né, eu acho que mais fácil do que isso é desenhando, de fato, mas infelizmente, né, a cultura ela é o ponto inicial para para essa questão. Por quê? Uhum, Se hoje nós conversamos em português, porque nós ouvimos os nossos pais, né, conversar em português, nós aprendemos o idioma. Tudo que nós replicamos hoje é por meio de um aprendizado. O uhum. aprendizado pela imitação, o aprendizado, né, por se interessar, por se aprofundar. O ser humano, quando ele vai se desenvolvendo, ele vai possuindo suas crenças, né, a sua forma de enxergar o mundo. E numa sociedade que ela tem uma base patriarcal, né, ela condiz o quê? Justamente o peso da responsabilidade das tarefas domésticas nas mãos da mulher. Em 2022, o estudo do IBGE ele mostra que o papel da mulher nas tarefas domésticas estava em 21,3 horas por semana, enquanto a dos homens apenas 11, né, 11 horas semanais. Isso nós estamos falando de estudo de 2022. Agora, se olharmos por esse aspecto, nós vamos perceber que claramente há, né, um senso muito mais injusto nesse ponto. Porque, né, quando você trouxe sobre a divisão das tarefas, de que o parceiro ou a parceira são responsáveis por lavar a louça, o outro, né, para colocar o lixo lá fora, e quem decide? Né? Então nós percebemos que às vezes a decisão ela traz por parte da própria mulher, porque ela está mais nesse engajamento. Uhum. E ela acaba condicionando e direcionando. Olha, você faz dessa forma, você faz daquela. E eu acredito que o processo inicial é isso, é a consciência de cada um da sua participação. E fazer com que isso se torne leve. Então, se eu vou dividir a tarefa em casa, por que eu preciso dividir apenas simplesmente de uma forma equilibrada, numérica, o que for? Né? Em Uhum. casa, por exemplo, né, com a minha esposa, nós fazemos uma divisão que ela traz uma divisão mais abrangente da coisa. Né? Nós estamos falando de energia de tempo, nós estamos falando, né, de locomoção, quem precisa trabalhar fora, quem não precisa. Mas também nós focamos muito sobre o ponto principal, que é o quê? Aquilo que faz sentido para cada um. Eu odeio lavar louça. Né, Uhum. é de gosto. Então, assim, eu acho que na infância a gente precisa de lavar tanta louça que chegou o momento que eu acredito falar: "Eu não quero ver mais uma louça". Mas eu amo estender roupa no varal, Uhum. lavar o quintal, Sim. né, de movimentar outras situações. Então, assim, né, minha esposa ela já não acha ruim, ela até, né, não acha ruim lavar louça, então ela fica na responsabilidade da louça. Uhum. Enquanto as outras eu vou fazendo, por quê? Pra ficar leve para Pra todo ficar mundo. leve. Quando fica leve, você não leva na obrigação, você Uhum. coloca justamente no ponto principal do quê? Do aproveitamento. Colocar a leveza da vida, né, eu acho que é colocar inclusive naquilo que acaba não sendo tão bacana todos os dias. Maravilhosa fala. 8 horas e vinte e Uhum. nove minutos. Vamos lá. Adinalva, qual que é a avaliação que você faz, dessa nossa pontuação, do direcionamento do serviço, que vem de uma cultura, né, longa cultura, distante cultura, antiga cultura de que a mulher ela é responsável por todo o serviço da casa. Aí a gente volta a falar da divisão das tarefas, e aí a gente coloca a mulher naquela igual o André pontuou, né, a gente coloca a mulher naquela posição em que ela divide as tarefas. Isso também não acaba inibindo ou, distanciando o fazer com que o homem venha a colaborar espontaneamente dessa divisão? Exatamente. Eu acho que essa coisa não tem que ser imposta, Uhum, isso tem que ser combinado. O André falou uma coisa muito importante,
de fazer o que gosta. O que que você gosta de fazer? O que Uhum. te atrai? O serviço de casa não é tudo assim, é difícil aquela pessoa: "Ah, eu amo fazer serviço de casa". Existe quem ama, Aham. mas em vias de regra, principalmente a gente que tem nossa vida de trabalho fora, Sim. então não tem aquela coisa assim: "Ah, eu quero, deixa comigo que eu faço tudo". Uhum. Não. Então, a primeira coisa, o que que te atrai? Por exemplo, meu marido ama cozinhar, Uhum. então deixa a parte da cozinha com ele. Ele gosta também de limpar a casa, beleza, dá uma parte, uma outra, uma da casa, mas ele ama cozinhar. Então vamos deixar a cozinha com ele. Eu gosto bastante de comer. Ponto, fica a minha parte fica só nisso. Mas lavar louça é legal, é gostoso? Não, mas outra coisa, não deixa acumular, não pode deixar acumular. Se acumula, fica pior, porque você fica muito tempo ali. Então Verdade. lavou, usou, lavou, usou, lavou. E uma coisa muito importante que eu acho, a família, não é só marido e mulher, estamos falando aqui de família, família tem Isso, filhos, isso, família tem filhos. Então importante. é muito importante inserir a criança também, o filho. Por exemplo, a nossa na época que da minha mãe não trabalhava fora. Então, Uhum. eu sou daquela época que a mulher de verdade É. era a que cuidava da casa e o homem saía. Por que que a mulher hoje, até ele consegue falar melhor do que eu nisso, por que que a mulher consegue fazer várias coisas? Porque a mulher ela tinha que ver o filho, ela tinha que ver a panela no fogo, ela tinha que ver tem que lembrar que tinha que colocar uma roupa na mesa, e o homem ele ficava na caça, então ele ficava olhando somente, Focado, né, focado só em um ali ponto, né. horas e horas e horas para acertar aquele animal, porque ele tinha que levar o sustento para dentro de casa. Aquele Uhum. animal ele virava comida, ele virava cobertor, porque então isso veio o tempo, o reloginho do tempo passou, a mulher ganhou a sua liberdade de trabalhar fora, né, e a casa continua ali precisando ser limpa, e as coisas continuam sendo usadas dentro da residência e precisando voltar para o lugar. E o que acontece hoje em dia? Eu sempre falo para as donas de casa, quando eu vou fazer uma organização, que tem babá principalmente, a criança ela precisa ser inserida, a criança precisa ser inserida no na organização da casa, como por exemplo, vai pra brinquedoteca, vamos brincar de quê? Primeira coisa, não é tirando tudo do lugar, porque hoje em dia as pessoas elas tiram tudo do lugar e fica aquela coisa que ninguém consegue entender. Primeira coisa, conscientizar, nós vamos fazer o quê? E nesse momento que você conscientiza, vamos brincar de quê, no caso a criança, então vamos pegar o Lego, vamos supor, quero brincar de Lego. "Ai, agora eu não quero mais brincar de Lego, eu quero brincar de massinha". Então vamos guardar o Lego primeiro. Não deixa o Lego ali espalhado e vamos pegar a massinha. Porque chega no final do dia, aquela brinquedoteca tá um horror. E o pior, no dia seguinte, a criança chega no na brinquedoteca, tá tudo lindo, maravilhoso. Só que a criança não viu quem guardou. A criança não viu como aquilo foi parar no lugar. Aí acontece o reloginho de novo do tempo passou, chega a criança, é adolescente, e fica aquela luta: "Eu esse quarto eu não aguento entrar nesse quarto, que bagunça". A mãe: "Vai arrumar aquela bagunça". Então quer dizer, não ensinou, passou do gostoso de ser criança para a cobrança de deixar aquele ambiente organizado. Então quando eu falo para babá que você é responsável por inserir a criança na organização, é de verdade, ou para mãe, não tem "Ah, não eu não tenho babá, eu sou a mãe". Então começa a falar para o teu filho que tudo tem um lugar e aquilo não vai voltar sozinho para o lugar. Alguém tem que levar aquilo para o Uhum. lugar. E outra coisa, coloca o seu filho para fazer atividades. Então tem uma tabela na internet que você coloca lá, atividades para criança, de 1 ano, colocar o sapatinho no lugar, de 2 anos, assim vai de idade. Aí de 4, 5 anos, você consegue tirar o prato da mesa e colocar na pia. De 6 anos, já te puxar a coberta, esticar, não importa que ela ficar torta, mas dá atividade. Vê que aí com 11, 12 anos, insere a criança: "Eu vou lavar essa louça e você vai secar". Aí conversa: "Como é que foi seu dia? Como é que foi?". Tira um pouco a criança daquela coisa de ficar ali, ó, só no celular. Eles pedem, pelo amor de Deus, pela atenção. Então dá esse momento de atenção no fazer alguma coisa juntos. Muito bem. Olha só que lição, que aprendizado, né. A gente aqui ao vivo, conversando com 2 especialistas nesse assunto, porque nós temos um psicólogo que mostra pra gente como que é estruturado, né, o nosso cérebro, as nossas reações
diante dessa questão de divisão de tarefas. E temos aqui uma especialista, ela é uma personal organizer, é uma mulher que conhece, né, e que participa da vida, do dia a dia das pessoas, e também palestrante, então fala muito sobre isso nas suas palestras. Eu acredito que deva ser um sucesso, né, que você traz, você fala, você ensina. De onde vem todo esse dom, essa coisa assim de organização que eu adoro? Olha, eu não nasci organizada. Ah, não acredito. Eu não sou organizada. Você sabe, Rubem, que isso já me custou muito, né? Eu já dei É. entrevistas em outros canais, outras emissoras. Aí no começo eu ficava assim, ai meu Deus, a hora que perguntar. Por exemplo, eh, eu fui no programa da Flor, por exemplo. Aham, aham. Aí a Flor começou assim: eu vou trazer aqui uma pessoa, uma personal organizer. E a primeira pergunta, Adinalva, a sua casa deve ser tudo Ah, super. é isso que eu tô Ai, meu imaginando aqui. Deus. Mas eu já superei, já passei pela terapia. Aham. Ai, Eu já olha superei isso. Mas Aham. brincadeiras à parte, eu fui levada para a organização. Sim. Eu, de verdade, eu não nasci organizada. Eu tô nesse mercado há 18 anos. Eu Uhum. sou palestrante, né, sou mentora, eu sou gestora residencial, onde eu administro uma casa, Nossa. onde eu busco funcionários também para inserir naquela casa. Eu já treinei desde diarista até governanta, já fui a Brasília, tenho carreira internacional, já fiz 5 vezes para os Estados Unidos, mudando famílias Mulher! daqui para lá, capacitando profissionais lá nos Estados Unidos. Uau! E hoje eu tenho essa facilidade para entrar. Eu entro dentro de uma casa, ela pode estar do jeito que for, mas eu consigo visualizar ponto a ponto, passo a passo, ambiente a ambiente, como que ele vai ficar. E eu também tenho um trabalho que eu falo que eu ajudo a pessoa a desenvolver os móveis internos, os espaços internos. Eu Uhum. chamo de marcenaria inteligente, onde eu vejo o seu acervo, vamos supor, você vai construir. Eu vejo o seu acervo e eu converso com marcenaria e converso com arquitetura, que aquele espaço, que aquela que está desenhando aquele armário não vai caber o acervo Uhum. da cliente dele. Sim. Então, a gente consegue estruturar toda uma casa, todo o armário para poder caber o acervo e não ficar aquela coisa, tipo, esse espaço está muito alto. Nós temos 3 tamanhos de acervo na casa: grande, médio e baixo. Então eu não Uhum. preciso fazer o espaço desse tamanho para colocar, vamos supor, closet. Eu não fazer o mesmo espaço, geralmente são os mesmos tamanhos. Aham. Eu não preciso ter o mesmo espaço que eu guardo uma bota para guardar um Ah, tênis, uma perfeito. rasteirinha. Então, isso vai sendo, bastante customizado. Então isso, essa facilidade que hoje eu tenho para falar da organização, é de verdade estar que eu estava dizendo, eu não nasci organizada, eu fui levada para organização. Uhum. Eu fui há 20 anos, eu fui trabalhar no consultório, no escritório de uma dupla Uhum. famosa de Uhum. Campinas, Sim, e onde eu administrava toda a agenda. E sim. por administrar a agenda, eu ia muito na casa da Uhum. família, que é a Uhum. família de artistas, eu ia muito na casa e eu via o comportamento dos funcionários. Eu via como que eles estavam, como que eles trabalhavam, e eu achava que aquele funcionário não estava trabalhando de acordo com o padrão de vida Ah, daquela família. Então perfeito. eu não comecei organizando, Olha eu isso. comecei capacitando empregados domésticos. Que quando eu Maravilhosa. percebi que aqueles funcionários não eram, o comportamento deles não era adequado ao padrão de vida, eu conversei com a dona da casa, a gente chegou à conclusão de que precisamos contratar alguém para fazer o treinamento para aqueles Uhum. funcionários. Aí eu contratei uma pessoa aqui em Campinas, me apaixonei, descobri meu propósito. Eu sou formada em Nossa. comunicação social, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, então eu amo pessoas. Uhum. E eu descobri que eu amo ensinar, Que eu amo legal. servir, eu amo proporcionar transformação. Aí eu saí, fiquei com aquela família durante 1 ano, saí de lá, fui me especializar. Então eu me formei em rotinas domésticas, serviço de lavanderia, serviço de copa, decoração, arranjo floral, camareira. Eu fui fazer vários cursos voltados para residência, para entender como é que funciona. E a única coisa que eu sabia era o seguinte: eu vou me especializar para treinar profissionais de famílias de alto padrão. Muito bem. Então, aí, depois de 5 anos treinando, eu fui a Brasília, porque eu formei governantas em Brasília, Minas Gerais, aqui em São Paulo mesmo, estado de São Paulo, na capital. Aí, depois de 5 anos só treinando e capacitando profissionais domésticos, eu descobri a organização. Olha isso!
isso. Nossa, mulher, você não quer ir passar lá em casa hoje, não? Ô, Só Lucas, dar uma olhadinha, só pra... Lucas, você é nosso psicólogo aqui, que bagagem, né? E assim, é importante a gente. é, essa pontuação que ela falou, ela não nasceu organizada. Né? Então, a importância do aprendizado todos os dias, né? De a gente estar buscando aprender a importância do que nós estamos fazendo aqui hoje. Se Agora, capacitar é muito importante. exatamente. Agora, 8h40, o papo tá tão bom, não estou nem vendo a hora passar, gente. 8h40, vamos lá. Olha, temos perguntas e interação dos telespectadores, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: se tiver nomeado, vai para cada um que tiver especificado. Senão a gente faz um ping-pong, porque a gente só tem 20 minutos de programa. Ai, vamos lá. 8h41, tem que organizar isso aqui. Vamos lá, Carla do Jardim Chapadão, bom dia. Aqui em casa é sempre a mesma história. Quem limpa mais briga com quem não vê sujeira. Isso é comum em todos os lares ou é falta de diálogo? Vamos lá então, Lucas, fala pra gente. O diálogo tá faltando aí na casa da Carla. André. André, perdão. O diálogo tá faltando aí na casa da Carla. Como é que é, André? Olha, bem, de uma forma muito quase unânime, né, geralmente as pessoas que elas fazem, elas enxergam mais aquelas pessoas que elas não fazem. Por quê? Porque elas estão no movimento. Elas estão se movimentando, elas estão, né, fazendo uma parte e elas se sentem produtivas. Mas esse é o momento que surge, muitas vezes, o senso de injustiça, né, em cada parte do que ela vai. E é bem comum, porque quando eu não enxergo a sujeira, eu não estou enxergando a minha possibilidade de atuação, né, a minha possibilidade que eu possa contribuir com isso. Então, você está convivendo num ambiente onde não tem essa bilateralidade da compreensão né, do que fazer, é o momento principal do quê? De você sentar, de você ter que colocar eh, na própria comunicação aquilo que vai, né, que vai tendo esses embates no cotidiano. Para quê? Para que você, né, diminua o percentual, inclusive, de quê? De complicações e de divergências familiares. Seja, né, entre os cônjuges, porque você vai sempre ver uma toalha em cima da cama, você vai ver sempre, né, o tapete fora do lugar, a roupa jogada em cima das coisas. Então, isso vai colocando em pauta dentro de um aspecto automático. A pessoa que ela está ali contribuindo, ela está o quê? Ela está fazendo com que o teu cérebro, o próprio cérebro, ela tenha um prejuízo, né? Quando nós falamos da motivação em estar cumprindo com as coisas, nós estamos falando da dopamina. Então, por exemplo, a minha vida toda, praticamente, eu acredito que poucas pessoas elas já cresceram com todo o senso de organização, né? Temos aí um processo para aprender. Por quê? Porque o cérebro ele vai passando para suas estruturas de desenvolvimento. A Divânia ela trouxe que, né, até mesmo um exemplo de que você vai colocando em degraus ali por faixa etária, movimentos importantes para cada criança ela conseguir se adaptar a isso. Então você consegue mensurar, né, inclusive qual é o processo que você pode fazer para que a sua vida que esteja desorganizada ela melhore. A minha vida eu tinha, até os meus 38 anos, eu vivi com TDAH não tratado. Então, ou seja, eu não sabia que eu tinha uma condição de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e isso trouxe, né, não só um prejuízo nas desorganizações domésticas, então com certeza eu era a pessoa que ela, né, que não via, então, ou seja, desde criança em casa, e vinha muito pela parte de obrigação, de estar cumprindo. Então, ou seja, hoje eu não gosto de lavar louça porque eu tinha a obrigação. Não tinha um entendimento da importância dessa organização. Então, mas nada nunca é tarde, né? Então, hoje, tanto cada um dos telespectadores que sofrem muitas vezes pelo sobrepeso das tarefas domésticas, principalmente as que fazem, né? As pessoas que não fazem, está na sua baixa de dopamina, então isso impede para o movimento acontecer, e isso impacta a gente muito, né? Inclusive na autoestima, na dependência. Então, se uma base familiar, a criança, o adolescente, ele não vai se, né, incluindo nesse processo, ele vai criando, como, né, a Advânia trouxe, ali a criança que ela vê as coisas já guardadas, o adolescente vê que o quarto já está arrumado, ela vai criando, primeiro, um espaço, um senso de dependência
né, do outro, acreditar que o mundo vai estar pronto para tudo que eu percebo, e ela vai se fazer muito mais parte o que, né, no desequilíbrio das relações e das responsabilidades que ela possui ali. Muito bem, muito bem. 8h45 é isso, né. Como é que tá a divisão de tarefas aí em casa, hein? Conta pra gente, manda pra gente sua mensagem, pode mandar, produção, vamos lá, temos mais 15 minutinhos ainda, dá pra gente bater bastante papo com você que tá aí do outro lado. A Simone do Jardim Olina, como mostrar para os filhos pequenos que arrumar brinquedos e ajudar em pequenas coisas faz parte da rotina e não é um castigo? Vamos lá, Divani. Como é que Adinalva. olha só, gente, tô errando tudo agora. Adinalva, eu me empolguei com esse negócio Fala aqui. Didi, que já tá É fica Didi, mais Didi, fácil. tá bom, então vamos lá, Didi, vamos lá, Didi. Como? Tipo assim, não é castigo, vamos Não lá, é vamos castigo. colaborar, a gente mora junto, né, são seus brinquedos, mamãe Exato, comprou. exato, tem que ter responsabilidade. Uma coisa que eu sempre falo, usa a lúdico. A criança não faz as coisas brincando? Sim. Vamos supor, a menina, quando tem uma menina, chega numa casa que tem uma menina que gosta de brincar de boneca, e os meninos gostam daqueles hominhos, que eu falo: "Vou dar vida a esse brinquedo". Falo assim: "Olha, nós vamos brincar com a coleguinha, dá o nome, a boneca tem nome e tal. Agora vamos levar a nossa amiguinha para dormir. O lugar que ela dorme era exatamente onde ela vai ficar guardadinha, Uhum, organizado". exato. Então você colocar a criança, levar a Sim, organização com um contexto de brincadeira, tá aquele monte de boneca espalhada. "Olha, vamos colocar a coleguinha uma do lado da outra, elas vão contar uma para outra tudo que nós fizemos aqui". Começa a relembrar com a criança do que você brincou com Uhum, ela. O que que nós falamos hoje com a bonequinha? Porque a criança fala muito com a boneca, sim. a menina fala muito. Então o que que nós falamos? Aí aquela boneca que não veio brincar, que ela ficou lá na casinha dela, que ela não pegou para brincar, e falou assim: "Vamos levar essa aqui, porque ela vai contar tudo para amiguinha dela, o que que nós fizemos. Vamos colocar ela lá do lado da amiguinha?". Muito Então, bom. essa é uma forma de você trazer a criança, e ela entra tanto nesse assunto, gente, é muito engraçado ver a criança ela aprende, e ela Uhum. gosta de participar. É isso, então, a gente precisa, ensinar as nossas crianças de uma forma diferente, né, não é: "Pega aqui e guarda Não, lá", não é né. mandando, não é manda e uma outra coisa também que eu falo, uma coisa, assim, que eu acho importante dizer aqui, adota uma caixa, adota um cesto para cada um da família. Então, ao Ah, invés de deixar espalhado pela casa, vai colocando o cesto do André, o cesto da Didi e o cesto da Rúbia. O que uhum. encontrar pela casa vai colocar. Aí chega um momento da semana ou do dia e Nossa, você vai verificar, pegar o que tá daquele cesto e guardar cada a coisa no seu prova lugar. real. é verdade, você Aí já você começa a pensou? descobrir quem é mais bagunceiro. Uau, olha aí, você viu que legal, André, E você muito começa a bom. Muito descobrir bom. quem que é mais bagunceiro, quem deixa mais as coisas fora do lugar. E assim, e tem uma regra, Hã. você não é você que vai decidir que hora que você vai pegar aquilo que está naquele cesto e vai guardar. Quanto mais você deixar o cesto transbordar, mais você vai demorar para organizar, para tirar aquilo e colocar no lugar. Nossa, olha só. E se eu chegar no cesto e ver que as coisas começam a já cair para o chão, o que está no chão vai para o lixo. O que está no chão, você que vai decidir se você vai ser jogado fora ou se você vai guardar. Gente, que coisa, hein, interessantíssimo Ou na vai ou questão vai. psicológica, isso é magnífico, não é não, André? Poxa, e ele é legal porque, né, nós vemos hoje vários aspectos tecnológicos, por exemplo, o Instagram e o TikTok. Por que que eles conseguem prender uma criança Aham. durante 5 horas Uau, ali verdade. sem piscar, Uhum, né? Porque é colocado as questões, as situações gamificadas, né? Há um processo de evolução, né, pessoal. uhum. Então pensarmos assim numa criança que ela tanto para a organização das suas coisas, dos seus brinquedos, mas também a contribuição mediante a sua faixa etária, né, na contribuição dos afazeres domésticos, né, é melhor eu tenho que fazer aquilo porque é obrigado, ou eu posso usar aquilo como uma missão, né? Então se você, mãe, pai, conhece bem o seu filho, você entende qual é o tipo de desenho que ele gosta, o tipo de, né, de jogos. E por que não utilizar essas mesmas estratégias para engajar o processo do que você vai fazer junto com seus filhos, né? Em processo de mentoria com as mães, Uhum. né, que passam por esses problemas de,
de colocar os seus filhos, de engajar os seus filhos nos afazeres que geralmente são mais chatos, né? Além dos autocuidados, de como tomar banho, que é a coisa, eu acho que mais fácil é fazer um filho ir tomar banho na hora certa. Então, é utilizar a base do quê? Né? Desse desejo, desse gosto, daquilo que traz esse próprio interesse. Porque você fazendo dessa maneira é diferente. E eu acho interessante, né, o sexto, você colocar uma forma visível. Por quê? Porque contra fatos não há argumento. É Então, ou seja, verdade. aquele que finge que não vê, né, não vai poder chegar para você e falar: olha, né, foi a sua responsabilidade que não tirou a roupa do cesto. Não, pera lá, aquela é minha. Então, trazer o senso de identidade, de olhar, porque às vezes nós olhamos, né, fazemos aquilo como se fosse a nossa camiseta, né, Aham. estendendo a nossa parte inocente na frente e a parte culpada atrás. É a fila indiana, você olha sempre a culpa da frente e vê a sua parte inocente. Né? Mas é inverter esse processo, é se dar o direito Uhum. de enxergar a sua própria participação, para que como falamos, para que esse movimento ele seja espontâneo e ele seja aproveitado também. Exato. Muito E uma bom, outra coisa, gente. assim, Pode só falar, Didi, rapidinho, vai que eu lá. acho muito importante, é não exigir que a pessoa faça perfeito. Sim, verdade. Esse é um ponto O que a importantíssimo, pessoa né? fez, ok. Uhum. Depois você vai lá, até corrige do jeito que você Sim. quer, mas não cobra da pessoa, tipo, a criança ou o marido, ou que seja o Aham. membro da família, ela parou e ela foi fazer aquilo, ou foi colocar uma coisa no lugar. "Ai, não era aí que é pra colocar, você sabe que não é o lugar". Não é assim. Ela fez o movimento, ela fez a tentativa de ajudar, de cooperar. Sim, Valoriza, valoriza o exatamente. ato. Essa valorização incentiva. Exato, incentiva. Uhum. A pessoa, ela vai melhorando, que ela vai automaticamente ela vai melhorando, e ela não vai desanimar, porque é aquela coisa assim: "Poxa vida, eu fiz e parece que não fiz nada, não valeu de nada, Então não vou fazer então mais, não tá vou fazer". reclamando? Ah, você quer perfeito, vai lá e faça você. Verdade. É mais ou Então, menos isso que acontece mesmo, né? Feito é melhor que feito perfeito. é melhor que perfeito e Exato. melhora no Uau, caminho, André, Né? né. gostei, muito Feito é bom. melhor que perfeito e você vai melhorando no processo. Verdade. Maravilha. Nossa, que dupla maravilhosa, hein? Que é isso? Vamos lá, Didi e o André com a gente aqui, falando de divisão de tarefas, né? E a pessoa folgadona em casa. Como é que a gente equilibra isso? Hugo, do Parque Prado, qual o impacto psicológico, essa aí vai por André, hein? De viver com alguém que se recusa a colaborar com as tarefas de casa, mesmo após várias e várias conversas? André, tem um impacto, né? Tem. O impacto ele é total, porque primeiro, a base da relação ela já não fica tão atrativa mais, né? O distanciamento afetivo vai acontecendo, a pessoa que ela cumpre mais, né, dessa demanda, ela vai absorvendo sobre si o sentimento de injustiça, o sentimento, né, de sobrecarga. Então, o impacto psicológico ele vai porque o teu nível de estresse vai estar aumentado, o nível de cortisol lá em cima, vai ter um prejuízo considerável. Por quê? Porque vamos pensar nossa vida como uma única energia, a energia vital que nós temos. Né? Vamos supor que nós vamos representar essa energia vital com uma garrafa de 2 litros. Eu tenho 2 litros de energia por dia para eu poder utilizar antes de eu descansar. Se você está lá numa convivência com alguém que você percebe que o nível de energia dela permanece ali estático, ela não vai ter tanto prejuízo disso, porque ela está num campo de comodismo, né, num ponto confortável, né, numa zona de conforto. Então, se eu estou por que nós buscamos uma zona de conforto? Porque ela nos coloca em economia de energia. E quando nós Uhum. economizamos a nossa energia, nós utilizamos ela para coisas positivas. Nesse caso, quando um cônjuge, um parceiro, ele não corresponde a isso, o impacto ele vai trazer de formas maiores. Você vai deixar de aproveitar, inclusive, movimentos que são importantes para você. Você não vai conseguir cuidar de você melhor, não vai Uhum. conseguir expandir novos horizontes, se desenvolver, né? Melhorar os seus aspectos pessoais, os seus aspectos profissionais. E agora né? Qual é o benefício disso a longo prazo? Nenhum. Então, ou seja, para uma relação ela ter uma base estruturada, ela precisa ter uma comunicação, né, assertiva, ela é necessária ter uma corresponsabilidade de ambos, e quando isso não acontece, e se isso permanece a longo prazo e não há o benefício do outro em apoiar, em ter isso,
eu acredito que a sua saúde mental é muito mais importante do que qualquer coisa. Então reavalie, né, o verdadeiro sentido da parceria que você tem. Porque quando você faz e você primeiro olha, porque eu não posso oferecer para você o que eu não tenho, né. Eu só vou conseguir te oferecer algo que eu possuo. Então, você tem o direito de escolher aquilo que primeiro te motiva, que te movimenta. E se algo nesse processo interrompe com isso, reavalie realmente, né, o sentido de tudo isso. E entender que o sentimento, ele acontece a partir do momento que eu tenho uma percepção. A minha emoção, a minha tristeza, a minha raiva, a minha alegria, ela vem não pela situação em si, mas pelo que ela me representa. Então, se você está convivendo num ambiente que a representatividade dela não traz uma qualidade de vida, um benefício mútuo, uma construção melhor, eu acredito que o autocuidado ele acaba sendo muito mais importante nesse momento. Uhum. Muito bom, 8h56. E a gente tem mais perguntas aí. Nossa, gente, o programa hoje está impactante demais, né? Para mim tá, e para você aí de casa? Tenho certeza que também. A Nádia do Jardim das Paineiras, tem um AP pequeno e sempre parece bagunçado. Quais os itens ou soluções práticas podem ajudar a manter tudo organizado sem perder espaços? Falando de organização, claro, Didi, é para você. Bora lá. Manda ver, vai lá. Nos Bora ajude, lá, Lê. nos ajude. Primeira coisa, ambiente pequeno. Olhar, analisar o seu acervo. De fato, eu uso tudo que eu tenho? Essa pergunta Qual é a judia. frequência de uso das coisas? Então, a gente tem a tendência de deixar tudo no campo de visão. Uhum. Mas eu uso isso em qual frequência? Por exemplo, uma batedeira. Quantas vezes você faz bolo na semana ou no mês? Então, ela não tem que estar ali no lugar que está ocupando o espaço de uma vasilha de um pão que você come todo dia, onde você vai guardar o pão e esse pão fica em cima da mesa, fica em cima da pia, porque o espaço que você guardaria está com uma batedeira que você usa de vez em quando. A primeira coisa é ter consciência se de verdade você usa tudo que você tem e a frequência de uso daquele objeto. E os objetos organizadores, eles são excelentes aliados para manter a ordem. Caixas organizadoras. E outra coisa também importante para você manter é separar por categoria. De verdade, isso. Olha, entra na sua casa hoje, depois desse programa. Agora não, fica aqui com a gente. Mas depois que terminar, entra na sua casa em todos os ambientes. E olha se de verdade aquilo que está naquele ambiente é ali que você usa. É comum você encontrar coisa que é para usar na cozinha, tá na sala, que é para usar no quarto, tá na cozinha. Coisa de Natal. Quantas vezes tem Natal no ano? Uma vez no ano. Por que que tudo que é de Natal tem que estar dentro da gaveta? Pega uma caixa organizadora, põe todos os itens, escreve Natal, coloca na parte menos acessível do seu armário. Exame médico. Exame médico você tem que ir lá, por que guardar aquele tudo quanto é gaveta? Pega uma caixa, põe ali o exame médico e põe tudo ali. Se precisar, ou seja, olha para tudo o seu acervo e verifica, eu de fato uso isso? Eu preciso disso? Quantas vezes eu uso isso? E o que eu uso está de verdade no lugar que tem que estar para fácil acesso? Então essa é a maneira já de você ir conseguindo colocar de ordem na sua casa, é entrando em contato com seus objetos, com seu acervo e saber em que momento você usa esse acervo e que frequência você usa. Aí você vai conseguir definir o que fica à mão e o que não fica à mão, automaticamente você vai ter uma casa organizada. Caso você não consiga sozinho, chama Eu tô rindo aqui, sabe por quê? Deixa eu te falar, esse negócio de batedeira, de cafeteira, de liquidificador, airfryer, tudo assim, né? Aí a gente faz a coleção, né? coleção, A pra quê? coleção de eletrodoméstico, né? Aquelas coisinhas. E aí você vai usar quando? O Eu te juro que eu vi, Uma coisa, minimalismo não é não ter. nós falamos sobre minimalismo aqui no Minimalismo não é não programa. ter, minimalismo é ter o que se usa, né, o minimalismo é ter o que de fato Ai, eu não tenho quase nada em casa. Eu olha falei que eu aí. não sou organizada, e como que eu conseguia me manter em ordem? É ter pouca coisa, eu não tenho Aham. aparelho de jantar, eu não tenho muita roupa de cama, eu não tenho nada em excesso. Sim. Se eu precisar fazer um jantar mais sofisticado, Ah. eu alugo, Olha aí, tá vendo só? eu vou lá e alugo as peças, mas ali É, eu não tenho que ter aquilo na minha casa, aquele monte de coisa.
Por que que eu vou ter não, isso é estresse demais, é muito tempo que você perde. E uma outra coisa muito importante, a gente voltando a falar só lá atrás um pouquinho Sim. sobre a divisão de tarefa, que não é obrigar, é ter recompensa depois. Aham. Não a gente não sa na vamos fazer tudo junto pra depois a gente tomar um lanche? Uau, rapidinho a gente Ou termina junto, né. todo mundo pega aqui, depois a gente vai no parque. Uhum. Porque senão fica só um fazendo aquilo que a gente falou lá atrás. Então, eu lembrei disso agora, eu falei: "Quando você faz e tem uma recompensa, Uhum. todo mundo participa e de verdade cumpre essa recompensa. Maravilha, Vamos muito bom. passear no parque, Perfeito. vamos no restaurante, vamos comer um lanche", e aí todo mundo vai feliz, porque a casa tá organizada, a casa tá limpa, Maravilhosa, todo mundo muito participou. bom. Olha aí, tá vendo? E ó, você o programa tá no YouTube, a gente tá ao vivo no YouTube, também, na TV Câmara Campinas, né, canal aberto, também tem o canal da NET, Vivo Fibra. Só que seguinte, você vai ficar no YouTube, repassa pra sua família, repassa pra galera, porque olha, você vai aprender a organizar essa casa. E tira a batedeira de cima do armário, né, tira o liquidificador daí, pra que ficar em exposição? A gente tem mania de fazer coleção dessas coisas, eu vou tirar quando chegar em casa. Pode ter certeza disso. 9:01, dá tempo para mais uma produção? Ai, tá tão gostoso, né? Dá vontade de continuar aqui. Vamos lá. Priscila Barão Geraldo, é verdade que ambientes desorganizados podem gerar mais brigas, ansiedade entre os moradores da casa? Como evitar isso? Eu vou falar um negócio para Falou aí. vocês. Eu não Foi. gosto de desorganização nem de bagunça. Eu falo das minhas coisas que ficam lá, mas é mania, é costume mesmo de deixar lá em cima. Mas é tudo organizadinho. Eu saio para trabalhar, eu ajusto. Eu chego do trabalho, eu vou lá e tem uma coisa fora do lugar, eu arrumo. Eu não sei se isso é mania ou o que que é, mas o ambiente desorganizado me traz uma sensação ruim. E a Uhum. gente vai de encontro com a pergunta da Priscila de Barão Geraldo, André. Traz mesmo, gera aquela coisa, ansiedade entre os moradores, briga, a bagunça, a nossa visão, quando a gente olha a bagunça assim, o que que acontece no nosso Boa. cérebro? Todo excesso esconde todo excesso esconde uma falta. Sim. Então, o âmbito da desorganização, o ambiente desorganizado, ele vai gerar vários tipos de sentimentos, principalmente conflituosos, como a própria ansiedade, o próprio aspecto depressivo, Uhum. né. Por quê? Imagina que você não é, né, aquela pessoa minimalista, que você não tem o que necessário, mas você guarda várias recordações, né, aquele conjunto de pano de prato que você ganhou, né, de casamento, aquele conjunto de cama que está lá há tanto tempo. Então, quanta coisa que fica guardada que tem valores, inclusive, sentimentais. Uhum. Então, quando eu coloco no meio de um âmbito de bagunça, como, né, nós comentamos anteriormente, a bagunça externa, ela reflete aquela bagunça interna. Para qualquer desenvolvimento, em qualquer coisa, você precisa ter a base da organização, porque ela te dá o pilar passo a passo. E é engraçado porque muitas vezes, quando a necessidade é para o outro, né, então, você trabalha numa empresa que você tem uma certa responsabilidade, muitos, pela necessidade e pelo compliance da empresa, precisa manter tudo organizado. Então tem tudo organizado. Quando chega em casa, no ambiente doméstico, tá tudo bagunçado, entra em conflito pessoal. E aí você coloca o quê? Ao invés de você ter a percepção, o seu foco no momento ali que você está agindo, que você está no seu dia a dia, você vai colocando muito dos seus pensamentos no futuro, né, por ter um acúmulo muito grande. Vamos supor que provavelmente eu ia ser a pessoa de casa que ia estar transbordando, então eu ia ter perdido já muita coisa também, né, se minha mãe anteriormente fizesse esse exercício. Uhum. Então, quando você vê essa somatória de coisas, você sabe que a demanda para cuidar daquilo é muito alta. Olha o nível de ansiedade, né? O cérebro ele não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então, da mesma maneira, quando você anda na rua, no comecinho da noite, e você vê 2 pessoas de moto chegando bem perto para você, o teu cérebro vai acionar um alerta e esse alerta vai te colocar o quê? Em movimento ansioso. Uhum. Para o Uhum. cérebro é a mesma coisa quando você enxerga ali né, o cesto cheio de roupa, a, a pia cheia de louça, o chão sujo. O cérebro ele vai identificar como sinal de alerta o mesmo nível de cortisol vai ser aumentado, né, o nível de estresse vai acontecer e os impactos vão acontecer. Então, os efeitos psicológicos são muito, muito significativos. Depressão, porque eu fico olhando muito. Tive um insucesso, um momento que não foi bacana, um trauma da minha vida, e toda vez que eu enxergo aquele objeto que está lá em casa, me lembra daquele trauma. Então, isso, querendo ou não,
né, fazer parte disso vai te colocar a remeter a pensamentos, a situações que elas vão trazer muitos impactos, né, negativos. Então, eu acredito que o caminho para isso inclusive, adotar, eu acho que bacana, eu vou, né, chegar em casa também agora, sentar lá e ver como que posso organizar para deixar o ambiente muito mais minimalista, né, principalmente para quem tem criança, que perde o foco, que muitas vezes não consegue se organizar. Então, né, esse é um passo, mas realmente o impacto psicológico ele é muito grande. É verdade. Gente, que delícia esse programa, que gostoso esse bate-papo com vocês. Didi, você é magnífica, André, você é maravilhoso, muito obrigada. Nossa, que gostoso mesmo, 9h05. Eu tô encerrando, mas nem queria encerrar, mas tem que entregar, né? Tem que entregar, tem tanta coisa para falar, né? É verdade, mas olha, gente, é isso, a verdade é que todo mundo gosta de voltar para casa e encontrar um ambiente tranquilo, mas isso só é possível com parceria. Para a gente ficou claro hoje que dividir tarefas é dividir a vida. Não é sobre louça ou lixo, é sobre respeito, cuidado e presença. Eu quero agradecer demais a Radinalva e o André. É isso, né? Acertei, né? A Dinalva e o André. Eu me empolguei aquela hora, porque quando eu vi o horário, gente do céu, que isso? A gente falou 40 minutos sem parar, assim, tipo, tem mais assunto para falar. Então eu quero agradecer vocês, pedir desculpa pelo pouco tempo, a gente podia falar muito mais e convidar as pessoas que estão em casa, porque vai ficar no YouTube, tá? Pode repassar pra galera, tenho certeza, o pessoal adorou e querem saber mais de você, então passa seu Instagram e considerações finais, por favor, Didi. Meu Instagram é @casaruggeri, meu sobrenome é Adinalva Ruggeri, então é @casaruggeri. E o que eu quero falar para vocês, olhem para as suas casas com o coração. Olhem para as suas casas como se ela fosse um templo. Eu vou falar assim bem rapidinho, existe um movimento chama Hygge, que é você ressignificar a sua casa. Olha para aquilo, procure um ambiente onde você possa sentar, tomar um chá, ler um livro. Então, para que esse ambiente seja agradável, ela precisa estar organizada. E eu vou falar uma coisa para você, a organização, ela é um benefício que se sente. Então, sinta esse benefício todos os dias. Beijo, fiquem com Deus. Que delícia! Ô, André, obrigada pela sua participação. Nossa, que compartilhamento de informações, né? Que coisa mais gostosa a gente saber que nós chegamos na casa das pessoas e a fala de vocês pode virar uma chavinha e pode sim contribuir para uma melhor qualidade de vida. É isso que você trouxe para a gente. Gratidão. Eu que agradeço, né? Sou muito feliz pelo convite e, né, eu acredito que sim, né, a informação ela se faz muito importante e o que eu trago, né, nesse final é justamente que não é tarde para organizar, para você se colocar em primeiro lugar, para que você organize a sua própria energia, para que tudo isso se reflita no seu ambiente familiar, para o seu ambiente, né, no seu trabalho, em tudo que você se dedicar a fazer e entender que existem 2 dias no ano que nós não podemos fazer nada, nada de nada, né, e não é o feriado da Páscoa, não é, é o dia do ontem e do amanhã, porque o dia de você mudar a história, de você fazer a coisa acontecer, é hoje, né. Então, agradeço, Rúbia, agradeço só também, né, ter conhecido, né, você, foi muito prazer, a gente conversamos um pouquinho lá Muito embaixo. show vocês muito dois, bacana. muito bom. Né, queira saber mais um pouco também sobre o meu trabalho, né, me siga, @tdhcomandré, tá, no Instagram. E o meu papel, o meu trabalho hoje, eu ajudo mães de adolescentes com TDAH, né, a criá-los para que eles sejam independentes e preparados para a vida. Que missão, hein? Estar lá, Muito né, bom. conseguir com autonomia e, né, ter a base da organização como um pilar inicial para que as coisas aconteçam. Então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento a todos e já desejo um excelente dia para você em casa, né? E, poxa, tudo de bom estar aqui, tudo de bom estar participando desse programa, que é maravilhoso, Rúbia, muito Nossa, vocês são magníficos. E assim, que casamento, que dupla, né? Maravilhoso, show de bola. E o pessoal de casa completa a nossa missão, né? Porque estão com a gente, estão interagindo, estão participando. E a gente agradece muito você que está aí do outro lado, você que participou com a gente. Agora, amanhã, gente, amanhã quinta-feira, Estúdio Câmara, um papo polêmico e curioso e muito real. Olha isso! Campinas é uma cidade difícil de fazer amizade?
O campineiro é mesmo mais fechado ou isso é um mito que se repete há gerações? Vamos investigar a cultura local, o comportamento social e entender como se constroem laços em uma cidade grande como Campinas. Então não perca amanhã, ao vivo, a partir das 8 da manhã, temos mais Estúdio Câmara. Agradeço a sua audiência, a sua participação. Lembrando, a programação da TV Câmara Campinas segue durante todo o dia. Ao meio-dia nós temos o Câmara Notícia com Gabriel Castro, trazendo informações do Legislativo Campineiro de toda a nossa metrópole. Às 18 horas, hoje, direto do plenário, José Maria Matosinho. Temos também reunião ordinária e você acompanha tudo aqui na TV Câmara Campinas e também no nosso canal no YouTube. Combinado? Beijo grande pra você, obrigada, gratidão, super valeu. Aos nossos entrevistados mais uma vez, muito obrigada. Você de casa, valeu. Produção, foi show de bola. Valeu, Grupo Mais. Beijo grande pra vocês, uma ótima quarta-feira. Aproveita para organizar. Tira a batedeira de cima do armário, tá bom? Valeu! Ó, coloca o cesto lá, coloca o nome de todo mundo. Vamos dividir essa tarefa aí, galerinha. Beijo grande, fica com Deus e até amanhã.